Está começando mais um programa Super Mais, feito sempre, muito especialmente para você que está em casa nos assistindo, né? Agradecendo desde já a sua audiência e eu tenho que mandar um super beijo, não posso deixar de mandar, para o pessoal lá do México, de Portugal, né? E dos Estados Unidos que tem assistido a gente assim, líder de audiência no nosso canal do YouTube. Um super beijo para vocês que estão aí do outro lado do mundo, né? E hoje a gente já começa o programa falando exatamente sobre outras partes desse mundão nosso aí maravilhoso, né? Tem muita coisa boa pra gente conhecer e a gente vai falar um pouquinho de educação, cultura e lazer. Tudo no mesmo assunto. Bacana, né? Eu tô falando aqui da cultura inglesa, o curso de inglês já super famoso em Teresópolis, né? Que você já conhece, nossos parceiros aí da Diário TV. E hoje eu vim conversar com a diretora de operações da cultura inglesa, que veio assim especialmente de longe para dar essa entrevista pra gente. Fátima Lima, obrigada. Gina, eu que agradeço a oportunidade, Nina. Eu tô super feliz porque, assim, a agenda dessa mulher é uma loucura, né? Tava no Rio Grande do Sul, não dava tempo de vir pra cá, enfim, mas conseguiu vir pra Teresópolis para bater esse papo com a gente, né? Eu que fico super lisonjeada. Imagina. E aí vamos falar, antes da gente falar do intercâmbio da cultura inglesa, vamos falar um pouquinho de você, né? Porque Claro. você foi professora da cultura inglesa, conta um pouquinho dessa tua caminhada. A cultura inglesa é sempre uma história de amor, né? Seja pelo caminho de professora, seja pelo caminho de aluna, a gente tem uma história aí longa para contar. A cultura inglesa tem 80 anos de existência, então é um caminho longo. Eu tenho uma história de amor com a cultura inglesa de 30 anos só, né? Então, comecei na cultura inglesa como professora, me tornei coordenadora, gerente de unidade, gerente de operações e hoje, como diretora de operações, tenho a área de operações da unidade das filiais, né, das filiais e também da nossa agência de intercâmbio, que é o CoTrip. Então, esse é um pouquinho do meu dia a dia, por isso que a gente tem unidades em vários lugares do Brasil, por isso que eu estava te contando um pouco, uma hora eu estou no Rio Grande do Sul, outra hora eu estou em Brasília, outra hora eu estou no Rio, e agora em Teresópolis, com muito prazer. Tem que cuidar aí do país todo, porque afinal de contas são 80 anos de existência no nosso país, a cultura inglesa formando aí vocês para o mundo todo, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho, dentro da cultura inglesa, o que é a CoTrip. Olha, a CoTrip é uma iniciativa nossa, né? Uma iniciativa que tem aproximadamente 5 anos que a gente começou com essa ideia. A gente sempre estimulou muito os nossos alunos a viajar, sendo que a gente entendeu que ninguém melhor para levar os nossos alunos para viajar que não a própria cultura inglesa. Então hoje a gente tem um programa de intercâmbio onde a gente incentiva os nossos alunos, tanto adolescentes quanto adultos, a viajar conosco. E a gente tem um programa muito interessante que cabe dentro do bolso dos nossos alunos e dentro das expectativas deles também. O bacana da CoTrip é que é a família, né, cultura inglesa, cuidando dos seus alunos fora do país, né? Então, quer dizer, aquilo que o aluno aprende dentro de sala de aula, ele pode vivenciar num outro país. Exatamente. Quando você falou da família cultura inglesa, é bem isso. Um dos grandes diferenciais do programa da CoTrip é que quem leva os alunos são os professores. Então são pessoas que são treinadas para lidar com crianças, com adolescentes ou até com os adultos, né? Então são essas pessoas que fazem parte da família cultura inglesa que seguem com os nossos alunos para essa grande experiência. Então é exatamente isso, é a família cultura inglesa que a gente tem todo esse trabalho dentro de casa, né, dentro da sala de aula e a gente vai e expande isso com os nossos alunos para uma outra experiência, que é a experiência cultural, a experiência do ganho linguístico também, né? Então, esse é o projeto Cultura Inglesa, o projeto CoTrip. Para você que está em casa, né, é muito comum no nosso dia a dia, né, para quem tem filho em idade escolar, a escola fazer uma excursão para o museu, né? Tá estudando sobre Van Gogh e vai ter uma exposição de quadros, vamos ao Rio de Janeiro ou a São Paulo ver alguma coisa. É mais ou menos isso, né? Tá estudando os animais, vamos ao Jardim Zoológico conhecer, e dentro da cultura inglesa é exatamente isso. A língua inglesa, ela é levada para o país, né, de origem da língua ou outros lugares e lá o aluno pode vivenciar toda a experiência que ele tem em sala de aula, né, com a língua,
mas de uma forma diferente, porque lá ele vai encontrar um nativo, ele vai encontrar outras pessoas de outras nacionalidades e ele vai ter que falar a língua de qualquer maneira, né? Exatamente, é uma imersão. Né? Então ele aprende na cultura inglesa e aí ele quase que testa esse inglês que ele aprende na cultura inglesa nessa nova experiência. E é interessante porque as oportunidades são inúmeras, oportunidade de crescimento mesmo. O adolescente, então, ele ganha muito com isso. Ele ganha autonomia, porque ele tem responsabilidades que ele possivelmente não tem aqui. Então ele tem que acordar, ele tem um horário para acordar. Se ele fica numa casa de família, ele é responsável pelo horário que ele vai acordar, porque ele tem que chegar na escola no horário marcado. Né? Ele tem que lidar com pessoas e negociar horários e se ele vai almoçar, que hora que ele vai almoçar, que hora que ele vai jantar nessa família. Então é toda uma autonomia que ele ganha e que normalmente você não consegue simular essa experiência aqui. Né? Ele indo para casa, a escola, todo dia, ele não consegue ter isso. Agora lá não, ele está, obviamente, com o acompanhamento dos nossos professores, mas ele está, de alguma maneira, sozinho, tendo que lidar dentro de uma outra realidade. Tem um ganho cultural, porque todos os nossos programas envolvem não só as aulas em inglês, a imersão, né? Que aí passa pela aula e passa também pelo programa, se ele tem aula de manhã, na parte da tarde ele vai ter o programa de lazer e cultura. Ele vai visitar museus, ele vai visitar exposições, galerias de arte, ele vai visitar cidades históricas e esses tópicos normalmente são trabalhados dentro da própria aula. Então a aula é uma coisa muito interessante e esse também é um diferencial do nosso curso, porque dentro do curso ele vai falar inglês e ele vai discutir todo o projeto que vai ser feito na parte da tarde. Vamos esmiuçar isso um pouquinho para o pessoal que está em casa para tentar visualizar como é que funciona o intercâmbio da cultura inglesa. Então, primeiro de tudo, quais são os pacotes, a duração desses pacotes, que são vários, né? A pessoa pode ficar determinado período lá fora. E quais são os destinos? Vamos lá. Para adolescente, né? Vamos falar da criança, adolescente, criança, adolescente, a partir de tem quantos anos? A partir de 12 anos, é o que a gente indica, o que a gente entende que ele vai ter mais proveito. Então, a partir de 12 anos, a gente tem um programa adolescente, vamos chamar de adolescente, pré-adolescente, onde a cultura tem sempre o acompanhamento do seu professor. E aí os destinos a gente sempre sai com os grupos 2 vezes no ano, que seja janeiro e julho, que coincide com as férias das escolas, as férias escolares. E os destinos são sempre Inglaterra e Estados Unidos. Na Inglaterra a gente tem Londres, que é o carro-chefe, que a gente sempre faz. Liverpool também é um sucesso e Oxford. Então esses 3 destinos sempre configuram o programa. E a gente sempre tem outros programas, às vezes rola Cambridge, às vezes rola Torbay, no sul da Inglaterra, às vezes tem Hampstead. São outros destinos que a gente coloca no cardápio, porque várias pessoas gostam de fazer gostam do nosso programa e repetem esse programa. Então elas já foram para Londres, agora elas vão para Oxford. Já foi para Oxford, agora elas vão para Cambridge. Já foi para Cambridge. Bacana. Não, a gente tem casos de pessoas que já fizeram 3 programas conosco. E nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos a gente tem sempre Nova York, também, que é um destino muito procurado pelos brasileiros, é natural que as pessoas queiram ir. E também um programa bem nesse modelo que eu falei para você. Aula de manhã ou aula à tarde e no turno inverso, sempre uma atividade ligada à cultura ou ao lazer. Né? E aí rola Disney também. E rola Disney Tem que também. rolar. Disney é interessante, porque é um programa Disney, todo mundo acha que é Disney, é só parque. A gente faz o parque, mas com uma programação também cultural e ganho linguístico. Então o aluno vai para o parque, mas ele vai desenvolver um projeto durante esse tempo que ele está no parque, parte desse tempo ele vai dedicar para ele fazer filmagem, entrevista, e aí ele usa o inglês que ele aprendeu na cultura nessa situação. Bem e aí no bacana. final do dia, quando eles chegam no hotel, aí eles vão mostrar todo o produto do trabalho deles, falando inglês, obviamente, e aí você consegue conciliar o lazer, mas também você leva na sua bagagem de volta mais inglês com cada um Com deles. certeza, né? Bom, então, dito aí os destinos, as idades aí a partir de 12 anos, né? Até os 18. Até 17 anos. Aí a partir de 18 a gente tem o programa adulto. Adulto. E aí o adulto eu tenho 2 possibilidades. É bastante interessante, porque a gente identificou hoje uma tendência de alguns adultos de quererem viajar em grupo. Então a cultura também, em janeiro e julho, sai com um grupo de adultos. Normalmente são os adultos que ou que eles se sentem mais seguros sendo acompanhados, ou pelo fato de eles não terem um nível muito avançado de inglês. Então eles preferem sair com os nossos professores da mesma forma, eles são acompanhados desde a hora que eles chegam no aeroporto até o final do programa. E aí eles também têm aula, e eles também têm essa parte cultural e de lazer feita no turno contrário. Então, e também, para quem não quer o grupo, aí a gente trabalha
com cada caso, cada adulto, a gente tenta entender qual é o anseio dele e a gente entrega para ele um curso de inglês, e se ele quiser ainda aliar isso um curso específico, a gente também faz esse tipo de atendimento. Bem bacana. Então vamos voltar lá, que eu quero isso tudo muito bem entendido por vocês, porque assim, é uma experiência única. Eu acho que Teresópolis carece um pouco, estava carecendo desse produto, porque você hoje tem esse produto aqui na Cultura Inglesa e você não precisa mais ir à Feira do Estudante no Rio ou em São Paulo para procurar alguma empresa que faça esse intercâmbio, né, que faça esse serviço para você. Você hoje tem em Teresópolis uma empresa super conceituada e que presta esse serviço para o seu filho ou para você, enfim, né? Então eu quero que isso fique bem entendido para vocês, até porque eu tô aí no papel de mãe que tá mandando uma filha também para fora, né, com a Cultura Inglesa, e tô assim super tranquila e super satisfeita até agora com tudo que tem acontecido, né? E em breve estarei aqui de volta quando minha filha for voltar. Eu faço questão de dar o depoimento porque até agora tá tudo correndo super bem, né? E aí, você falou dos países, as idades, né? E agora vamos lá esmiuçar esse dia a dia. Você tem aí opções de acomodação. Exatamente. Queria que você falasse de cada uma um pouquinho. Perfeito. São 3 opções. A gente tem a acomodação que é em residência de família, casa de família, onde os alunos vão ter a possibilidade de conviver e conhecer os hábitos da região. Que eu acho mais interessante. Que é super interessante. Você vai efetivamente conhecer como é que é o dia de uma família inglesa, ou qual é o dia a dia de uma família americana, e conviver com os hábitos, conhecer a comida, saber como é que toma coisas, café. como é que toma café. Eu estava outro dia contando assim, banho, você só pode tomar um banho por dia. Então mesmo que você se sinta assim incomodado e queira tomar um segundo banho, você não pode tomar um segundo banho, porque na casa dos ingleses a regra é um banho no cultural, máximo por dia. Né? É uma questão cultural. E aí quando a gente fala da bagagem que os alunos trazem consigo, né? Então tem esse ganho muito grande da residência em casa de família. A gente tem o hotel, alguns programas oferecem hotel. Então é interessante porque os alunos ficam com os professores dentro de um hotel. E aí é uma coisa que não tem tanta interferência do nativo, né, do inglês ou do americano, mas você tem todo o conforto de estar no hotel, e algumas pessoas preferem essa opção. E a gente tem ainda a residência estudantil, que é o caso quando você tem universidades que no período de férias elas estão liberadas, a acomodação está liberada, a gente fica com os nossos alunos dentro dessas residências. Então, a gente tem essas 3 opções e o pai ou o aluno pode escolher entre uma delas. Eu vou chamar assim um brevíssimo intervalo comercial, é coisa rapidinha, não desliga, não muda de canal, porque a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre o intercâmbio, rapidinho. This year's remix got symphonics. I got hop, I got fucking electronic beats. I got hip hop music with the future flow. So don't worry, even if the sky is falling down. Gonna be okay when it knocks you down, down, down. So baby, don't worry. Alright, when it knocks you down. When you go down, don't need to worry. Just get back up when you're tumbling down, down, down. It's like I've been awakened. Every rule I had you break.
electronic beats. We got the hip hop beats with the future flow.